Então, boa tarde a todos, ou bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Eu estou hoje aqui com a psicanalista Mônica Fernandes para conversar um pouco sobre o aprendizado com ela, para conversar sobre como é que ela chegou até as causas dos conflitos inconscientes através da interpretação dos sonhos. Mônica, muito boa tarde, obrigado por estar aqui Boa conversando tarde. comigo. Uma honra, mestre. A honra é toda minha, querido. Me diz uma coisa, Mônica, como é que você me conheceu? Então, eu te conheci através das redes, né? Eu sempre, lógico, na teoria que a gente estuda no curso, né? Fiz um curso bem profundo, via muito e ficava muito impressionada com a performance do Freud na interpretação de sonhos, né? E achava até que era, porque era ele, que ele era um gênio, né? Especificamente o caso Dora, né? Por nossa, quantos detalhes, né? Que riqueza de símbolos, né? E depois Sim. que o Jung também, que fala muito dos símbolos, né? Mas eu achava assim que eles tinham muita facilidade para interpretar os sonhos, porque eles eram gênios, né? Tanto que no meu curso foi muito pouco enfatizado a importância, né? E aí eu Uhum. encontrei você e já era um ponto cego que eu tinha dentro da minha profissão, e eu falei, puxa, eu acho que chegou a hora, né? E aí entrei no curso, né? E foi um divisor de águas para mim. E como é que você trabalhava no consultório antes do programa Filmes e Sonhos da Psicanálise no cinema? Aquela coisa bem básica, né? O analisando vinha, a gente perguntava como é que tinha sido a semana, às vezes até uma coisa bem racional, né? Aí a pessoa ficava falando, a gente, lógico, a técnica da associação livre. E aí, mas assim, os avanços pequenos, né? Muitas questões ainda, você ficava muito sem entender a panorâmica, né? Do paciente. Então, era uma entrevista, assim, e uma análise bastante ainda rasa, né? Dentro do que eu queria alcançar, do que eu pretendia, um serviço mais diferente. Um atendimento mais mediano, você quer dizer? Não Exatamente, Uhum. exatamente. Como todo mundo, né? Mais do mesmo. Ah, você repete, você sente que repetia o que os outros também faziam, sem se Sim, e destacar, aí, sem... e embora eu acho que eu tenha, até porque eu sou professora de teatro, né? Eu tenho outras vivências, gestora de pessoas há muito tempo, estou muito acostumada a mexer com o público, que eu tenho um carisma, assim, que realmente conquista, né? O paciente, mas ainda assim, eram mornas, né? Sessões mornas, e eu ficava com aquele gostinho de quer mais, não estou satisfeita, né? E também sentia, assim, um ânimo muito pequeno dos pacientes, né? Embora sempre vinham nas sessões, pouquíssimos faltavam, mas assim ficava muito, parece que ficava truncada a sessão, né? Não caminhava, muitas dúvidas, muitas questões, pacientes que não falavam às vezes, né? E isso acontece, é esperado. E aí eu ficava com muitas dúvidas enquanto profissional. E você sente que isso também influenciava em algum tipo de interrupção ou abandono de tratamento? Acredito que sim, e também como a tônica da sessão é só o que o paciente traz nesse sentido, né, do dia a dia, da vida rotineira, Uhum. dos restos diurnos, vamos dizer assim, né, fica muito nesse âmbito, né, não transcende a análise. Então, eu acredito que essa parte toda de você interpretar sonhos enche muito mais uma sessão, né? É, sem Toma, às dúvida. vezes, 3, 4 sessões, inclusive, às vezes, numa outra vez, que o sonho nem está mais em voga, a pessoa fala uma coisa, é material de conteúdo para você voltar para o paciente, lembra o sonho que você teve, olha aí o que você disse. Então, são links muito importantes que você vai trabalhando em muitas sessões e enriquece demais, né? Não só a investigação, como também o próprio paciente entender o que ele está passando, a sua demanda, né? Ele se sente parte do processo, vivo, Cons- né? Ah, sem dúvida. Influencia, muda o padrão da sessão, né? Exatamente, é isso que eu senti. E a gente também, enquanto profissional, fica mais empolgado e eles também, né, participando. E qual era o seu conhecimento sobre sonhos e psicanálise antes do programa? Então, muito pequena, né, só realmente da teoria,
do estudo de Freud, que no meu curso até foi bem profundo, mas nunca treinei, nunca soube como fazer, nunca pedia para o paciente trazer. Então, é um assunto arquivado, vamos dizer assim, né? Ficava numa gaveta, uma hora ou outra um paciente trazia, eu não sabia como conduzir, ficava muito ali, né? O que te aconteceu no dia, para até identificar por que a pessoa sonhou aquilo, mas às vezes símbolos muito difíceis, muito fora da nossa realidade, e eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Então eu E, acabava perdendo material rico de é, investigação. isso não foi trabalhado na sua formação? Não foi, nem um pouco. E aquela coisa, né? Eu nem me atrevia, antes de conhecer, porque eu nunca tinha visto um curso disso, né? A pensar que eu poderia entrar nisso, porque eu achava que o Freud analisava tão bem, porque ele era um gênio. Sim. Então, eu pus assim num patamar inalcançável, né? E quando eu vi que era possível, que existia um curso e que você fazia isso, e inclusive aprendeu essa tecnologia na Europa, né, na Itália, eu falei, puxa vida, então é tudo que eu queria, porque realmente é um assunto que quase ninguém, infelizmente, traz em voga, né, nas sessões, e é possível, então, um analista normal, sem ser genial como um Freud, né, enfim, pôr em prática isso, né? Sem dúvida, com certeza, está à portada de qualquer analista. Inclusive, você citou o caso Dora agora há pouco, né? No final do caso Dora, o Freud, lá no pós-fácil, diz textualmente que é bastante simples, ele diz, né? Interpretar os sonhos dos pacientes desde que se siga o método psicanalítico, né? Fazer o paciente associar livremente, seguir Sim. o que o paciente está dizendo e levar em consideração a técnica psicanalítica para chegar às causas dos conflitos inconscientes. E dentro do curso que eu achei fantástico, além de ser uma delícia de fazer, né? Porque a gente vai para o cinema, que é uma coisa que nos encanta muito, né? Primeiro, inclusive, pela sua orientação como amantes do cinema apenas, né? Assistindo sem nenhum critério, como a gente assistia antigamente, né? Uhum. Antes de ser psicanalista. E depois, com a sua interpretação dentro do curso, que abre, né? Aí a gente vê o quanto que a gente deixou passar batido situações, cenas, até comportamentos, né? De linguagem não verbal na hora de se exprimir um sonho. E também depois das suas lives que interagem. Então, quer dizer, o curso continua, né? Não é só o período que a gente faz o curso. Eu terminei de fazer o seu curso já faz uns 4 meses e eu continuo com você, te vendo as lives, você me relembrando coisas e assistindo algumas coisas de novo. Um filme que, de repente, eu não analisei no curso, mas meu olhar já está mais preparado, né, treinado, vamos dizer assim. Coisas que a gente deve falar para o paciente, é muito completo, né? E a gente tem a sua mentoria, que é o mais chique de tudo, né, Leonardo? O tempo todo, você é incansável, você atende os alunos com uma generosidade, é muito bacana, né? Aí a gente se sente assim conectado. E também com os colegas que fazem o curso a gente começa a trocar ideias, vira uma comunidade, né? É muito, muito bacana. É verdade, só que deixa eu fazer uma pequena correção. O que você Hum. terminou foram os encontros ao vivo, né? Você tem Ah, todas as atualizações, tudo que é sim, publicado na plataforma, você tem acesso às supervisões, às novas aulas, os novos filmes, que a gente estava até comentando o que que você estava assistindo lá na plataforma de novo. exatamente. E cada semana tem mais coisa, É, material riquíssimo, né? Realmente. É muito interessante. E a gente vê o quanto faltou isso, né, na escola, né? Essa visão, esse olhar mais preparado. Porque você vê lá, a pessoa sonhou com uma tartaruga, né? Aconteceu recentemente, inclusive, com um paciente meu. Aí sonha com um panda, que é um bicho que nem é da nossa rotina brasileira, né? E o que uma pessoa que não tem nenhuma experiência nisso pode né, interpretar disso? É lógico, tem o contexto todo do paciente, mas você tem que estar muito ligada dentro do que ela vive, o que aquilo quer dizer. E essa prática é só assistindo muito filme e falando com você, fazendo curso, né? No curso a gente tem um tempo muito bacana, o time do curso, né?
é, pela primeira vez, que ele acaba se estendendo, como você falou, e se atualizando, mas a gente tem um tempo exato para a gente formar esse olhar, né? Até porque a gente começa a ver o quanto que a gente não sabe de símbolo enquanto assiste um filme, né? Passa Exato. despercebido um monte de coisa. Então, você conseguiu chegar às causas dos conflitos inconscientes dos pacientes através da interpretação dos sonhos? Eu consigo chegar às causas dos conflitos internos dos pacientes através da interpretação dos sonhos. Me ajuda muito, acelera bastante a terapia e digo mais, é, me dá uma métrica se o paciente está avançando ou não na terapia, até pela qualidade da melhora dos sonhos. Eu consigo chegar às causas, né, primitivas do contexto, né, de um sonho que o paciente nos traz, né, as demandas, né, os sintomas, as angústias que ele tem e apresenta de uma maneira tradicional dentro da associação livre. Quando vem em sonhos, a gente consegue conectar a razão verdadeira, inclusive com a estrutura do paciente, né, é, se ele é neurótico, se ele tem aí uma estrutura psicótica. É impressionante como abre, inclusive, o quadro de aposta diagnóstica para nós. Ah, sobre a estrutura da personalidade do paciente, né? Nossa, é incrível. Eu ficava muito aquela coisa, eu acho que eu só tenho neurótico, na minha clínica só tem neurótico, né? Mas ficava muito nisso, inclusive até as fases psicossociais, a gente identifica muito rapidamente quando o paciente traz um sonho, porque você vê toda a linguagem sinestésica dele ou não, né? A preferência de como ele te traz na fala aquele sonho, aquele gosto, aquele sabor, né? Então você começa a observar, inclusive, em que fase que ele está fixado. É impressionante. E a estrutura também, né? Os sonhos muito confusos, então uma coisa mais obsessiva. Então ele começa a te dar uma condução da onde que está localizado a estrutura do paciente, né? É muito, muito interessante. E a melhora do paciente, inclusive, até na qualidade fotográfica dos sonhos, eu noto. Antes o paciente sonhava com águas turvas, sujas, agora está começando a sonhar com águas mais límpidas, cenários mais abertos. Isso mostra um upgrade, né, nessa qualidade também estética dos sonhos. Então, a gente vê uma melhora de saúde mental no paciente, inclusive por causa da terapia, né? É Então, verdade. é uma bússola, né, Leonardo, de como o paciente está como ele está caminhando. Inclusive para nós, às vezes um puxão de orelha, porque a gente está indo demais rápido, né? Porque às vezes o próprio analista não resiste, né? E aí eu já tive algumas situações em que o sonho me mostrou que eu estava batendo muito rápido no paciente. Então ele tinha dor, ele sonhava com um cavalo empurrando ele para frente. Quer dizer, lógico que era terapia, né? Hoje nós sabemos, até porque cavalo, né? Olha o Hans aí, né? Como traz, né? Olha a figura aí, né? A gente traz esses sonhos clássicos, né? Que Freud nos apresentou, e gente sempre é gente, né? Independendo do século que nasce, né? Os nossos símbolos universais são do coletivo inconsciente, né, Leonardo? Então, eu acho assim que me abriu, me pôs na sessão como profissional, me pôs na sessão como aquela minha expectativa que eu tinha na melhora desse paciente, e acredito que ele também. Os meus pacientes não faltam mais, não chegam atrasados, me mandam sonhos antes da sessão, tamanha a Olha que curiosidade. legal. Bom, que excelente resultado, hein? Pois é, muito bom. É o que eu falo, é um divisor de águas, porque antes não acontecia nada disso. Pelo contrário, tinha que remanejar horário, hoje eu não posso, né? E principalmente os que trazem o sonho, eu vejo outra diferença. Isso são É, os resultados que você nota para você, enquanto psicanalista. E para eles, muito. que resultado, que diferença de resultados você nota? Então, eu noto o seguinte, que eles entram mais dentro, né, das demandas dele, inclusive da responsabilidade, né, do que eles têm que fazer, entender, inclusive, de onde vem a demanda, porque às vezes o paciente na associação livre traz lá algo do passado e você vai provocá-lo para fazer um link, ele não percebe, ele fala, eu acho que não, eu acho que não é isso. Ele resiste, né? Então, com o sonho é inegável. E aí você mostra o que ele te apresentou. E até, ó, tá vendo aqui?
E às vezes, numa outra vez, ele vai falar uma coisa que tem a ver com sonho e você traz de novo esse material. Então, não você trabalha com sonhos muitas sessões, né? Sim. Porque mesmo quando sai do assunto, ele traz algo que lembra aquele sonho, e aí eu comprovo de novo, e aí o paciente não desconfia mais. Ele aceita que aquela provocação que eu fiz, então era aquele link, era realmente aquele link, né? E aí, quando a gente entende de onde vem a angústia, né, Leonardo, é quase que automática a mudança, né? De padrão, a mudança de visão. Então, eu acho assim, o paciente fica menos resistente aonde ele tem que mudar, ele entende o que aconteceu com ele, e aí ele está pronto, inclusive, para uma transformação, uma reelaboração, né? Porque eu acho que sem os sonhos, eu lembro nitidamente disso, o paciente resiste muito ao que ele tem que mudar e da onde vem. Ele Uhum. questiona, será? Não lembro. Outros também que falam, não lembro da minha infância. E aí, como é que você vai trabalhar com esse paciente? Né? É difícil. Por mais que venha a associação livre, fica muito no racional. Ah, eu fui lá, fui no shopping, passei. Mas o que você quer trazer hoje? Ah, eu quero trazer que a minha mãe veio me visitar. Fica muito no raso, né? Quando vem uma demanda, eu sonhei com um cavalo, uma tartaruga, eu estava numa praia, a água era super limpa. O que significa isso? Me diz no teu contexto, no dia a dia. Você bota ele no processo dele, né? E aí, inclusive, algumas revelações. Eu sempre sonhei com água. Então, quer dizer, olha aí o sintoma já há muito tempo acontecendo dentro da cabeça do paciente, né? Eu sempre Exato. tive isso. Isso me acompanha desde criança. Quando eu era criança, uma vez eu me afoguei. Aí eu fico pensando, quantas sessões eu precisaria para descobrir que o paciente na infância se afogou em tal hora, se não fosse na lembrança de um pedaço de um sonho. Porque tem isso também, conforme o sonho, eles vão relatando coisas que aconteceram com eles, parecida com aquele contexto que eles O traziam. sonho faz eles, né, buscarem lembranças infantis, né? Exatamente. Isso, Então, adianta muito, enriquece o contexto e adianta muito, sim. coisas que levariam mais de 20 sessões para um dia, espontaneamente, o paciente falar. Se viesse, porque os pacientes são especialistas em encher espaço da sessão para não falar de nada importante. Se a gente Exatamente. deixa, eles usam todas as defesas possíveis e inimagináveis, né? A formação reativa, isolamento, racionalizações, repressões, negação, para ficar ocupando espaço da sessão e não tocarem em nada que seja realmente importante que eles precisam tratar, né? Já o sonho não permite que eles façam isso. Exatamente. E como o sonho é um contexto dele, a resistência fica mais assim, né? Não desperta, porque você que me trouxe, veio de você, veio do teu inconsciente. Eu falo, é um recado importante no inconsciente, né? A gente mexe na terapia, você começa a mexer com assuntos que estavam muito enterrados, né? Muito, então vem lembranças, inclusive de habilidades. Eu vejo até pessoas sonhando elas mais competentes, elas mais produtivas, e na vida real também, porque a gente não só despressuriza, vamos dizer assim, as nossos sintomas, as nossas mágoas, né, ressentimentos, mas também o nosso riso, a nossa espontaneidade, que também foi represada quando éramos crianças. Fica quieta, não fala tão alto, para de rir. Então, isso também vem. Então, os talentos que foram enterrados também vêm à tona. Então, a pessoa fica muito melhor, né? Competente, antenada, ligada. Eu vejo pacientes agora reparando nas cores do sonho. Olha que saúde mental, né? Olha que precisão. Era muito vermelho, há uma cortina de veludo, detalhes assim muito ricos que exprimem como a pessoa está bem, como ela está prestando atenção, inclusive nela mesma, no interior dela, no que se passa com ela, né? E como o assunto é dela, o contexto é dela, fica difícil ela falar, não, eu acho que isso não tem nada a ver. Mas você acabou de dizer que você sonhou, né? Sim. E ela vai ter que falar o que significa aquilo nessa vida dela. E, inclusive com alguns acontecimentos, né? Puxa, eu briguei com meu chefe, sonhei com isso. Então também a gente pega lá um rabinho desse sintoma que está nascendo do chefe, né? E ela começa a perceber pontos que estão sendo nocivos para ela, ela nem percebia antes, né? Então é Muito muito bom. complexo,
complexo, né? E atinge áreas, inclusive, que nem estavam envolvidas na conversa. E agora, então, como é que você trabalha com os pacientes no consultório? Então, de cara, né? Eu já falo, inclusive está até na link da minha bio, inclusive vários colegas nossos nos cursos estão um ponto que eu achei máximo, né? Sessões de análise e interpretação de sonhos. Por Porque eu favor, acho, façam isso né, para a gente criar uma corajoso. rede, né? E outra, um diferencial, infelizmente, porque não é todo profissional que trabalha com isso, né? É, E então, eu já tive dois pacientes que vieram me procurar por causa disso. Ah, você interpreta sonhos? Como é que é? E tem isso também, né, Leonardo? O inconsciente coletivo acha que os símbolos são universais no sentido de eles serem catalogados, né, numa lista. Ah, sonho com cobra é vingança e tal, né? Ah, porque eu sonho com tal coisa, eu queria saber. Aí tem gente até que joga, né, no bicho, na loteria. Quer dizer, uma sim. coisa que tá muito muito raso, né? Pode até existir alguma coisa nisso de intuição e tal, mas o sonho é muito mais profundo, né? É um assunto muito mais denso, né? E aí ficam curiosos, inclusive querem falar com a gente por causa desse diferencial, né? Então desmistifica também essa coisa de que sonhar com tal coisa é tal coisa, sonhar com chuva, sonhar que com faca é briga. Não, faca para você é uma coisa, para mim é outra, né? Como é o teu contexto? O que é faca na tua vida, né? Então, é único, cada pessoa é um universo, cada pessoa tem seus símbolos, suas vivências, né? Como foi educado, os valores, as crenças que foram passadas. Então, vem tudo isso junto. E Então, você você já percebe, traz de cara, assim, já desde os na primeiros segunda contatos? entrevista, né, Hum, eu gosto muito de explicar o que é psicanálise, até porque as pessoas sim. têm muita dúvida, né, de psicologia, psicanálise, e aí eu falo, olha, eu trabalho com sonhos, que é um elemento muito importante que nós não podemos deixar de fora, e vai, inclusive, ajudar muito dentro da densidade da terapia e tal, então eu gostaria que você, a partir de hoje, tivesse um caderninho na mesinha lateral da sua cama, e antes de botar o pé no chão, você escreva, nem que seja um trecho, porque a hora que a gente levanta, né, a censura corta tudo, né, Leonardo? É, Então, quanto eu mais peço, rápido escrever, melhor. né, às vezes até quando a pessoa acorda, é um pesadelo, um sonho ruim, vamos dizer assim, né, que não existe sonho ruim, mas a pessoa acorda, né, com uma ansiedade. Então, para escrever e me trazer, então eu já tenho, assim, pessoas que me trazem, a sessão é na sexta, eu sonhei hoje. Aí, até para não perder, a pessoa fica tão já motivada, me manda no WhatsApp. Aí eu falei, então vai ser o primeiro material da nossa sessão. Então, eu já analiso ali algumas coisas, tipo, quietinha, e aí, lógico que o paciente também está trabalhando com isso que ele me mandou, porque ele sabe que vai ser material, ele se prepara também, isso é